Alex, quando a gente fala de mercantilização de propriedade, eu me lembro do Homem de Vidro, né? Aquela comparação muito boa que a gente tem, né? Que hoje nós temos uma espécie de, vou aqui usar um neologismo meio esquisito, né? Mas uma transparentização das pessoas. Nós estamos ficando cada vez mais transparentes, mais públicos e cada vez mais essa transparência vem sendo usada, né? Antigamente eu acho que a gente não tinha tanto isso, apenas com algumas celebridades, né? As celebridades eram exploradas, né? A sua face pública, porque enfim, todo mundo queria saber o que a celebridade de ontem, o BBB, falou e esse tipo de coisa. Mas o curioso é que essa mercantilização, ela ultrapassou essa esfera, né, da celebrização e passou a ser algo difundido por toda a sociedade, atingindo cada um de nós. Então, hoje, para as plataformas, por exemplo, cada um de nós é importante quando se fala de dados. Só que é uma perspectiva muito diferente daquilo que a gente tinha com as celebridades, né? As celebridades, as pessoas todas queriam saber todos os detalhes daquela pessoa. E ela tinha esse caráter meio que especial. Quando a gente fala de mercantilização da privacidade, com os dados das pessoas, ao contrário, né? Uma pessoa é totalmente irrelevante. O que interessa é o contexto da multiplicidade de pessoas e como isso se tornou uma mercadoria, já que a gente está falando de mercantilização. E aí eu quero começar te ouvindo um pouco sobre como é que se dá esse processo de mercantilização. Exatamente esse processo, professor. Eu acho que a privacidade, ela de fato, na sua origem, ela tinha muito essa noção de extrair uma perspectiva econômica sobre o olhar da pessoa pública, né? Então, aqueles que eram celebridades, artistas, eles tinham um interesse da imprensa e, por ter o interesse da imprensa, eles justificavam uma exploração da vida íntima. A gente tem agora uma mudança dessa perspectiva, desse direito da personalidade para esse núcleo econômico sobre dois olhares distintos. Primeiro, um olhar de que, de fato, nós estamos mais transparentes e nós estamos, de forma consciente, mais transparentes. Então, a gente vê as redes sociais, as pessoas no dia a dia, elas exibem, né, circunstâncias e situações, às vezes até embaraçosas, para as redes sociais. Então a gente muda a ideia de uma vida no dia a dia para uma vida digital. Essa vida digital, essa exploração da sua própria imagem, numa primeira perspectiva de exploração da privacidade como um ativo econômico, ela é importante para essas redes sociais manterem cada vez mais as pessoas ligadas no celular. Então, quanto mais imagens, quanto mais vídeos eu coloco numa rede social, quanto mais eu me exponho, mais a rede social fatura a partir da publicidade. Então esse é um primeiro aspecto do como funciona e como mudou essa ideia do que era privacidade, enfim, na década de 20, 30, 50 até 90, do que é hoje com a internet. E um segundo aspecto sobre uma ideia realmente aí de um olhar mais sistêmico é a noção de que os dados pessoais hoje eles são matéria-prima. E aí até vem aquele dizer clássico de que os dados pessoais são o novo petróleo, né, da nova geração, porque é isso. Para você fazer uma estratégia empresarial assertiva, para você conseguir comunicar com o seu consumidor, você precisa ter informação dele prévia. E as pessoas não são iguais. E aí a gente entra naquele fenômeno da perfilização. A partir do momento que eu tenho as suas informações, eu crio perfis que podem me possibilitar uma análise preditiva. Então eu sei o que vai mais te cativar com o meu produto, com o meu serviço, em qual momento eu vou levar essa publicidade para você. E aí a gente tem um aspecto positivo, porque, enfim, a gente facilita a comunicação entre esses polos, entre essas empresas e as pessoas, né, e o consumidor de um modo geral. Mas tem aspectos muito negativos, porque a gente pode falar também de um aproveitamento, né, de um olhar estratégico de qual momento você vai levar determinada publicidade para uma pessoa que já está vulnerável. Aí eu trago exemplos clássicos, né? Nos Estados Unidos já existem investigações de empresas relacionadas a jogos online que sabem que tem perfis, né? Ou seja, agrupamentos, análise de dados de pessoas que estão mais suscetíveis àquele determinado tipo de publicidade. Então você estimula uma fragilidade psíquica, psicológica, para incentivar um determinado consumo. Então a gente vê uma mudança, efetivamente, uma mudança de paradigma da privacidade. Em determinado momento a gente tinha um olhar da privacidade como um ativo econômico só num grupo de pessoas e hoje todos nós somos produto e mercadoria para o setor privado, e não só para o setor privado, mas também um olhar do setor público, mas daí já não com esse olhar de mercadoria, mas como um lugar onde eles querem atingir a partir de determinada ideologia. E aí a gente volta naquele fenômeno do Cambridge Analytica, né, que daí vão
se ramificando os fenômenos e as possibilidades de danos e de circunstâncias sociais que o direito precisa olhar e dar algum tipo de resposta.